O que é PEPC? O PEPC é muito específico em seus objetivos, por ser um programa de educação continuada. Busca fazer com que os níveis de conhecimento dos profissionais sejam mantidos mais alto grau, reduzindo a possibilidade de ocorrência de erros, falhas durante a prática profissional. Como é regulado pelo Conselho Federal de Contabilidade, o órgão é responsável pela unificação dos sistemas de controle e de validação das atividades do programa, o que acaba permitindo a fiscalização efetiva. As instituições de ensino capacitadoras passam por critérios de seleção rígidos, definidos pelo próprio CFC, para garantir a qualidade dos treinamentos ministrados para os contadores e auditores estejam de acordo com o esperado para esses profissionais. A consequência natural é a padronização das atividades de qualificação profissional, de que auditores, contadores e demais técnicos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis da empresa no Brasil. Para garantir que todos os profissionais acessem o programa e conquistem a sua qualificação, o CFC é responsável pelo gerenciamento e credenciamento das atividades de ensino, conhecidas como capacitadoras. Estas são responsáveis pelo fornecimento de conhecimento necessário para o PEPC possa ser organizado. Por que foi criado? Para garantir que as demonstrações financeiras de empresas seguissem os padrões de qualidade. O CFC estabeleceu que, em primeiro momento, os auditores estariam obrigados a participar do Programa de Educação Continuada. Esse programa possuía o objetivo de garantir que os auditores, ao examinarem as demonstrações elaboradas pelas empresas auditadas, tivessem o conhecimento suficiente para analisar, investigar, sugerir a mudança e aprovar as informações financeiras e não financeiras geradas pelas organizações. Estava claro que o CFC objetivava o aumento do nível de reconhecimento da categoria por parte da sociedade, além de fazer com que dados divulgados pelas empresas representassem de fato a realidade financeira e patrimonial destas. E isso ocorre não somente no Brasil, mas em muitos outros países, como apresentaremos ao longo deste conteúdo. Em decorrência do aumento da qualidade do trabalho dos contadores e auditores, uma série de falhas técnicas nos trabalhos exercidos pelos responsáveis pelas elaborações das demonstrações financeiras das empresas tornaram evidente à época. Escândalos financeiros capazes de prejudicar milhares de acionistas de fato passaram a ser evidenciados devido à constante atualização por parte dos auditores. Porém, os profissionais de auditoria passaram a ter muito trabalho em realização de ajustes nas demonstrações entregues pelas empresas auditadas. Dessa forma, surgiu a demanda por parte dos auditores para que os profissionais contábeis responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras das empresas também passassem pelo mesmo crivo da PEPC, possibilitando um ganho de qualidade em um nível mais amplo e ajudando o trabalho dos auditores. Para solucionar o problema identificado pelos auditores, o CFC optou por tornar obrigatória a pontuação dos responsáveis técnicos pela elaboração das demonstrações financeiras das empresas. E em outros países? Nos Estados Unidos, o país com um dos maiores níveis de reconhecimento do trabalho de contadores e auditores, existe o CPE, equivalente ao PEPC no Brasil. O CPE é o resultado de um pronunciamento sobre as diretrizes que regulam todos os detalhes da educação continuada, confeccionando em conjunto com a ICPA, que é o Instituto Americano de Auditores Independentes, e a NASBA, que é a Associação Nacional dos Conselhos Estaduais de Contabilidade dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, os contadores certificados, os CPAs, são obrigados a realizar os treinamentos e cumprir o CPE de acordo com o que for estabelecido em cada estado e também pelas diversas associações que regulam a atividade contábil naquele país. Por outro lado, na Argentina, não existe a necessidade de qualquer comprovação de educação continuada por parte dos profissionais. Da mesma forma, na Colômbia e no Canadá, além da obtenção da autorização para se trabalhar com a ciência contábil, nada mais é requisitado. No caso específico da Colômbia, é preciso a comprovação de um ano de experiências em áreas gerais na contabilidade. A situação é diferente no caso do Chile, que tem a profissão contábil completamente regulamentada desde o ano de 1932. Lá, desde 2005, a Escola de Pós-Graduação do Instituto de Assuntos Políticos, INAP, da Universidade de Chile, desenvolveu um programa que trata do processo permanente de educação para contadores, com o objetivo de aprimorar e atualizar os profissionais da área pública, entre eles o contador.
Além da contabilidade, esse programa oferece treinamentos nas áreas de administração, economia e finanças públicas, com uma carga horária de 30 horas cada. No entanto, especificamente sobre a atividade de contabilidade, não há nada que estabeleça a obrigatoriedade da educação continuada nos moldes da PPC vigentes no Brasil. De acordo com a norma NBCPA 12, devem cumprir o PEPC, inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, do CFC, exercendo ou não a atividade de auditoria independente, registrados na Comissão de Valores Mobiliários, inclusive sócios, exercendo ou não atividade de auditoria independente, responsáveis técnicos e demais profissionais que exerçam cargos de direção ou gerência técnica nas firmas de auditoria registradas na CVM, que exercem atividades de auditoria independente nas instituições financeiras e nas demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante com função de gerência da equipe envolvida dos trabalhos de auditoria, que exercem atividades de auditoria independente nas sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização, nas entidades abertas de previdência complementar reguladas pela Superintendência de Seguros Privados, na função de responsável técnico, diretor, gerente, supervisor e qualquer outro integrante com função de gerência da equipe envolvida nos trabalhos de auditoria, que exercem atividades de auditoria independente de entidades não mencionadas nos itens anteriores, como sócio, responsável técnico ou em cargo de direção ou gerência técnica de firmas de auditoria e de organizações contábeis, estão incluídas nessa obrigação as organizações contábeis que tenham explicitamente em seu objeto social a previsão de atividade de auditoria independente. Responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que exerçam funções de gerência ou chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas reguladas ou supervisionadas pela CVM, pelo BCB, pela SUSEP e ainda das sociedades consideradas de grande porte nos termos da Lei nº 11.638 de 2007 e também as entidades sem finalidade de lucros que se enquadrem nos limites monetários da citada lei. Responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis das sociedades e das entidades de direito privado com ou sem finalidade de lucros que tiverem no exercício social anterior receita total igual ou superior a 78 milhões e que não se enquadram no item 6. Responsáveis técnicos pelas demonstrações contábeis ou que exerçam funções de gerência ou chefia no processo de elaboração das demonstrações contábeis das empresas reguladas ou supervisionadas pela Superintendência Nacional da Previdência Complementar, a Previc, e inscritos no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, do CFC. Cada treinamento formal possui uma quantidade específica de pontos. A pontuação é atribuída pelo CFC, quando este avalia as submissões dos conteúdos propostos pelas instituições capacitadoras. A quantidade de pontos que cada um dos profissionais citados no tópico anterior deve alcançar é de 40 pontos por ano calendário. Assim sendo, de janeiro a dezembro de um mesmo ano, um profissional que seja obrigado a cumprir o PEPC deve somar os 40 pontos. A outra situação a ser considerada é o valor mínimo de 20% que deve compreender exclusivamente a atividade de aquisição de conhecimento. Para permanecer certificado, não basta apenas frequentar cursos e treinamentos de maneira inadvertida. É necessário que essas atividades sejam autorizadas perante o Conselho e que a pontuação específica seja claramente evidenciada antes de ser feita, sem contar com as limitações de pontos existentes, né? Por exemplo, um profissional que tenha frequentado um curso de especialização terá uma quantidade de pontos para o curso e não para cada matéria, né? De acordo com a carga horária também. O profissional deve ficar atento, pois caso a pontuação vire o ano sem ser comprovada, não haverá possibilidade de completá-la no ano seguinte. Por isso, é importante frequentar treinamentos com qualidade, atestada e certificados pelo CFC.